Deus é o meu refúgio. Deus é o teu refúgio. Aqui em Salmos 94, diz assim, a partir do versículo 12: Bem-aventurado é o homem a quem tu castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará à retidão, e segui-lo-ão todos os retos de coração. Verso 17: Se o Senhor não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma. Mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. Que maravilha esse salmo, né? Salmo 94. Está dizendo que feliz é o homem ao qual Deus castiga. Olha que ótica é essa do salmista. Que feliz o homem que Deus castiga. Por quê? Porque Deus castiga quem ama. Não é assim que você faz com seu filho? Você não repreende o seu filho, não castiga ele, não coloca ele no cantinho do pensamento para que ele repense aquilo que ele fez? Às vezes até uma palmadinha para que ele desperte do caminho errado que estava indo? É isso que está dizendo aqui. Você não faz isso por amor ao seu filho, para que ele mais tarde não vá por caminhos tortuosos? É isso que Deus está falando aqui. O salmista está dizendo que bem-aventurado, feliz é aquele que Deus dá a punição. Porque está significando que Deus ama aquela pessoa e quer que ela se conserte. E aí vai dizer, e a quem ensinas a tua lei. Só um pai que não liga para um filho, que não ensina o filho o caminho que deve andar, o caminho correto, o caminho das coisas certas, a lei. Só um pai que não liga para nada que não vai ensinar isso. E quando ensina e o filho está com dificuldades para aprender, desobedece, o pai é preciso usar de castigo para que ele retorne ao caminho correto. Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. A cova aqui seria o próprio abismo no mundo dos mortos. O final do ímpio, que a Bíblia vai dizer que ele vai ser desarraigado. O que é desarraigado? Tirado da terra, como se fosse uma planta, uma árvore que é retirada da terra. Tira com raiz e tudo. Agora, aquele que é do Senhor, ele fica plantado na terra para sempre. E isso é um versículo que aponta para a eternidade, que será aqui na terra. O ímpio será retirado da terra. O justo será mantido. Ele continuará plantado, suas raízes vão buscar a fonte das águas vivas. É isso que a palavra está dizendo. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Às vezes a gente pode se sentir um pouco como se tivesse desamparado, como se Deus tivesse nos deixado de tanta coisa que acontece na nossa vida. Às vezes ainda é uma coisa atrás da outra. E a gente fala, Senhor, tu está conosco mesmo? Não me desamparou, não? Está parecendo que eu estou sozinho. E a coisa vai piorando, 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 até que lá no fim, Deus começa a refazer o caminho de volta. Né? Vai consertando uma coisa atrás da outra e a gente vai aprendendo com isso. Vai tendo experiências com Ele. Porque se Deus nos livra de tudo antes da coisa acontecer, a gente não percebe o livramento. Se a coisa nem chegou perto da gente não percebe o livramento e não dá a glória devida
ao Senhor. Versículo 14. Mas o juízo voltará à retidão, e segui-lo-ão todos os retos de coração. Só quem segue a retidão e o juízo que é reto de coração. Aquele que é perverso não quer saber de nada. Um governo justo para ele é a pior coisa que tem. Por isso que a Bíblia diz que quando estiver o justo governando, quando Jesus Cristo estiver governando aqui com o reino milenar, ainda haverão nações de pessoas não glorificadas naquele reino. Pessoas que passaram a volta de Jesus, não tinham aceitado Jesus, mas sobreviveram. Sobreviveram toda a grande tribulação, não aceitaram a marca de Cristo, não aceitaram a marca da besta, digo, né? E não quiseram a Cristo também. Eles adentrarão o reino milenar ainda com seus próprios corpos, carnais normalmente. Porque é sobre esses que a igreja e Cristo vão reinar com cetro de ferro. Porque Apocalipse diz que Cristo e a sua noiva, a igreja, reinarão com cetro de ferro. Então a igreja vai reinar com cetro de ferro sobre quem? Sobre a própria igreja, já glorificada? Para quê? Qual a necessidade? Não, ali vai estar reinando sobre as nações ímpias, ainda dentro do governo de Cristo. E vai acontecer isso por 1000 anos. Porém, ao final dos 1000 anos, eles vão estar não sendo convencidos ainda com o reino de Jesus, porque o reino humano é tão corrupto, eles são tão acostumados com a corrupção, que quando Jesus vier com a sua retidão, eles não vão acostumar, não vão gostar, porque não vão ter os seus benefícios da corrupção. E são esses que a Bíblia diz que quando Satanás retornar no final do milênio, vai enganá-los novamente e vai subir sobre a largura da terra de tanta gente. Ou seja, se eles vão ser enganados, é porque não estão com o corpo glorificados, porque ali não pode ser a igreja. E aquilo ali é dentro do milênio, no finalzinho do milênio. E aí eles vão estar sendo enganados por Satanás, porque realmente provaram que não eram retos, não gostam da reta justiça, não gostam do justo juízo. E aí, nesse momento, desce fogo do céu e mata a todos. E joga Satanás, em definitivo, agora no lago de fogo. Versículo 17. Se o Senhor não tivera sido em meu auxílio, ou não tivera ido em meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. No silêncio aqui é na morte. Quase que teria sido morto, o salmista está falando aqui. Se Deus não tivera ido a seu favor. Quantos favores, quantas idas Deus foi ao teu favor e te livrou, e a sua alma não desceu ao silêncio. A minha não desceu ao silêncio. Muitas e muitas vezes. E a gente não sabe. A gente só sabe aquelas que ficaram mais evidentes. Mas muitas delas a gente nem toma conhecimento. E Deus é o Deus que faz isso por mim e por você. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Embora que a gente tenha as nossas dificuldades, os nossos vacilos, né? A gente não está, em definitivo, largando o Senhor, mas a gente tem nossas dificuldades, nossas quedas às vezes, nossos tropeções, mas a Bíblia diz que a benignidade do Senhor nos susteve, nos manteve em pé. Você ainda está na presença do Senhor? Olha para trás, vê se você já não tropeçou alguma vez, vê se você já não caiu em algumas vezes. Mas se você hoje ainda permanece na presença do Senhor, louve
o nome dele, porque foi ele que te susteve. Se você saiu da presença de Deus, retorne. Retorne, porque Deus está de braços abertos para te receber. O filho pródigo, aquela parábola mostra muito bem isso. Ele saiu com livre e espontânea vontade. Ele decidiu sair. Não houve problema algum ali, nem com o irmão dele, que ficou em casa, e nem com o pai, o irmão dele mais velho, e nem com o pai, e nem com os empregados. Não houve problema na casa do pai, mas ele decidiu sair e curtir a vida no mundo afora. E deu, ali a Bíblia diz que o pai deu a porção da herança para os dois filhos. Repartiu para o mais velho e repartiu para o mais novo, que tinha pedido a sua parte. E ele foi embora. E foi gastando tudo, toda a herança que o pai tinha dado a ele. E assim é a nossa vida. Pegamos a herança do pai, que é saúde, que é trabalho que ele nos deu condições de ter, que é uma família, que é a nossa vida, e vamos gastando aí com o mundo. Vamos gastando, 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 e está todo mundo ao nosso redor. Mas não se engane, o chiqueiro está logo à frente. Logo ali é o chiqueiro, porque aconteceu assim com o filho pródigo. E ele caiu nesse chiqueiro e desejava comer ali das coisas e ninguém lhe dava nada, nem a própria comida que os porcos comiam. Então ali, já naquela situação, ele se lembrou de como era a sua situação na casa do pai. A Bíblia não mostra em nenhum momento, nessa parábola, que alguém foi lá falar com ele, que o pai, o dono da casa, foi lá, mandou recado para ele. Não, foi ele que decidiu sair. Então ele que agora tome a decisão de voltar. Mas o pai está pronto, de braços abertos, sem nenhum julgamento, para recebê-lo. Colocou anel no dedo, colocou sandália nos seus pés, uma roupa nova e recebeu de braços abertos na sua casa. Então é assim que Deus faz. Se você caiu e se afastou, retorne. Tome essa decisão, tome essa postura e retorne à presença de Deus. Aqui o outro agora, o versículo 19 vai dizer: na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma. A Bíblia diz que na multidões de palavras há pecado. Na multidões de pensamento também, porque pecamos por pensamentos também. E quando tem multidões de pensamento, com certeza ali tem algum pensamento errado. E aqui a palavra vai nos dizer que dentro de mim as tuas consolações recrearam a minha alma. Foram ali consolando, confortando a nossa alma. Deus é maravilhoso, né? Quantas coisas nós ficamos pensando e ficamos nos torturando com coisas que não conseguimos fazer, coisas que fizemos que nos arrependemos, mas Deus tem o seu modo de ir nos confortando e dizendo: meu filho, não fique pensando tanto nisso. Como diz lá o apóstolo Paulo, dá um ensinamento em Filipenses: tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, tudo que é legal, tudo que é de boa qualidade, tudo que é para cima, nisto pensai. Não fica pensando em coisa ruim, em coisa para baixo, só se entupindo de coisas ruins aí que você vê através das mídias sociais, que você vê pelo mundo. Não busque essas coisas. Coloque o seu pensamento nas coisas boas, porque as coisas ruins atraem a depressão. E a depressão vai te atrair coisas piores para chegar até um fim pior que você não quer. Então, coloque os seus pensamentos em Deus, que Deus vai consolar a sua alma. Versículo 22, já pula direto aqui e vai: mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, sendo o seu refúgio, que você seja aquela pérola nas mãos
do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.